aqui com vocês, viu? Começando mais uma Aliança 559, bora lá. Bora lá. Cafezinho. Nessa. Ué. Hoje tá mais frio do que ontem. Tô sentindo mais frio. Eu levantei já, eu senti. Bora lá falar sobre Palarriahá. Deus Redentor. Bora fazer uma conexão prévia?
Vamos fechar os nossos olhos físicos para abrir nossa visão interna, rapidamente. Bora lá. Respira fundo. Soltou. Deus onipresente, Deus onipotente, Deus criador desse e de outros universos. Ó Geômedra do Geômedra, ó grande arquiteto do universo, ó Deus Pai e Deus Mãe, dentro e fora de nós. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, mais uma vez, apesar das dificuldades e obstáculos, para nos colocarmos como um servidor de Tua missão, de Tua obra, de Tua paz, de Tua harmonia, de Tua graça. Pois essa foi, é e sempre será a suprema aventura de qualquer ser. Saudações à 20ª frequência do dia de hoje, regente do dia de hoje, Senhor Palar Yahá, Deus Redentor. Deus que rege esse horário também, das 6h20 às 6h40. E assim estamos em pura e plena frequência sagrada. Saudações à luz a Rafael, príncipe regente do ponto cardial leste, morada do sol, do amanhecer, do frescor da manhã. Saudamos aqui também a Paralda, governante do elemento ar, o frescor da manhã, que Paralda, seus elementais possam varrer todos os maus pensamentos, maus sentimentos, más vibrações, que varra violentamente de nós e de todos e leve para os confins do mundo e lá seja ressignificado segundo a geometria sagrada, em nome dele que é, que foi e que sempre será, o Senhor Yod Revorre. Essa trindade alada, Palar Yahá, Rafael, essa trindade alada, Paralda, Rafael e Palar Yahá, deem as mãos e façam aquilo que tem que ser feito. Que possamos levantar nossas espadas para o mundo do alto, com a ponta para o mundo do alto, em um só coro de justiça divina. Que nossas espadas sejam tocadas pela espada de São Miguel Arcanjo, em pura e plena ressonância. Saudações aos nossos mestres e guias que nos acompanham, nos guiam. Uma saudação especial ao Espírito Santo, que tanto faz pela humanidade, a frequência feminina do Deus vivo. Saudações na luz, em nome dele que foi, que é, que sempre será, Soriod Revorre. Abrindo seus olhos e faça comigo a invocação de Palar Yahá de forma consciente. Repitam comigo. Ó Palar Yahá, ilumina nossa fé para que possamos entender as verdades do mundo. Que sejamos um exemplo para aqueles que se sintam perdidos e que ainda não encontraram o verdadeiro caminho. Dai-nos, Senhor, a solidão para meditar nas coisas superiores e que quando nossa alma, quando nós mesmos nos aproximarmos da sua ciência sagrada, também faz com que eu me aproxime daqueles que necessitam o teu esplendor, que nós possamos nos aproximarmos cada vez mais de pessoas que necessitam o seu esplendor e que nós possamos transmitir para eles a semente da eternidade. Saudações ao terceiro coro, ao coro dos tronos, regido pelo sagrado príncipe Cassiel. Jeová Elohim Cassiel, Jeová Elohim Cassiel,
Jeová Elohim Cassiel. Uau! Que invocação forte. Que invocação forte e poderosa. Forte e poderosa. Então, amados, Palahriahá, vigésima frequência, Deus Redentor, Ele está regendo esses dias. Se você é um desses dias, está sobre os auspícios e a égide dele, todos que nasceram aí. Então ele, por exemplo, é patrono de São Paulo, 25 de janeiro, me toquei aqui, é o dia de independência de São Paulo. Interessante isso. (8 de abril, 20 de junho, hoje, dia 1º de setembro, falaremos dessa data, e dia 13, não é janeiro não, 13 de, não, 13 de dezembro, deixa eu ver, 13 de novembro, tá? 13 de novembro. Deixa eu ajeitar isso aqui. Isso. 13 de novembro, tá? Vamos ajeitar isso. Aqui. Muito bom. Então, quando ele traz aqui, ilumina a minha fé, né? Tem duas conotações importantes aqui para a gente se conectar. Uma fé que já existe e está falando do estado vibracional de fé. Está falando as duas coisas aqui, tá? Vou ajeitar aqui a descrição. Ele está falando as duas coisas. Ilumina minha fé para que eu entenda as verdades do mundo. Ele está trazendo aqui a fé, olha que interessante, como um estado de verdade. Isso é muito interessante. O estado que você acessa, não é um lugar em que você constrói. Você acessa. Olha que bem interessante isso. Ilumina a minha fé, a minha coroa, pode ser a minha vontade, tá? Como um estado que já existe, para que eu entenda as verdades do mundo, ou seja, quais são as verdades do mundo? A obra do sagrado e do divino, aquilo que é, que foi e que sempre será. É o próprio Deus vivo, são os princípios do mundo, o princípio do mentalismo, da correspondência, do ritmo, da causa e efeito, do gênero, da polaridade. Esse lugar que ele está falando, ilumina a minha fé para que eu entenda, compreenda, entenda as verdades do mundo, as verdades deste mundo, além da construção humana, além da construção humana. Que eu seja um exemplo àqueles que se sentem perdidos. O Laioeste que nós falamos no Aliança Ativa. Esse pilar de luz. O exemplo pelo estado de vibração. O exemplo não é você crer, você é. Diferente de crer e ser. Você é. Por você ser e vibrar nesse lugar, você passa a ser um exemplo para aqueles que se sentem perdidos.
para encontrar o seu caminho. E ainda não encontrar o verdadeiro caminho. Dai-me a solidão para meditar nas coisas superiores, ou seja, o silêncio, a pausa que a gente fez ontem, né? Ou deveria ter feito. Silêncio, pausa, interlúdio. Solidão para meditar nas coisas superiores. E quando eu me aproximar da tua ciência sagrada, da verdade plena e pura, ciência sagrada, geometria sagrada, as ciências, as 12 ciências sagradas, quando eu me aproximar do campo energético de tudo que foi construído, isso é ciência sagrada, o campo energético, o sutil, de tudo que foi construído. Então eu tenho dado um exemplo que é muito feliz. Gelo, água, vapor. Tudo isso, todas essas camadas é H2O. Quando eu me aproximar do vapor, do éter, daquilo que é sagrado, ou seja, da ciência sutil, ciência sagrada, eu compreender o que se emana vibracionalmente de Marte, da constelação de Áries, de um triângulo, de um círculo, de uma cor vermelha, de uma cor verde. Que eu consiga entender o que está além dos números, o que está além dos olhos físicos. Isso é uma ciência sagrada. Esse é o lugar da ciência sagrada. Quando eu me aproximar da tua ciência sagrada, faz também que eu me aproxime daqueles que necessitam o teu esplendor e que aí eu possa lhe transmitir o quê? A semente da eternidade, a semente do que foi criado, onde tudo foi criado. Esse é o lugar. Esse é o lugar em que eu olho além dos olhos físicos. Eu compreendo que o estado de vibração de algo só está emanando o que foi manifestado nele. Que quando eu vejo o vermelho, ele é só a emanação daquilo que se manifesta vibracionalmente nos átomos dele. Compreender com clareza esse lugar ilumina a minha fé, minha coroa. Essas sagradas frequências, elas estão pulsando, ok? Elas estão pulsando em tudo. Só de nós falarmos delas, falarmos dessa frequência, nós já nos conectamos com ela como um WhatsApp cósmico, vamos dizer assim. Como se você abrisse o contato e tá lá online. Tá aí, pulsando, pairando à nossa volta. E esse é o estado de vibração de Palaha. Quando a gente fala dela, já está iluminando a nossa fé, já está nos colocando nesse lugar, entende? De meditar sobre isso, de nos colocar no sutil, só de estar pensando. Ele ajuda na revelação da verdade e da sabedoria, na religação, na regênesis. Influencia a castidade, a piedade e aqueles que têm vocação para uma vida eclesiástica, além desse lugar, dessa plena e pura conexão. Que lindo isso, muito bonito, muito bom. Vamos ler o Salmo 51. É o Salmo 51 que a gente precisa se conectar. Tem que ajeitar isso aqui também. Porque ele está
conexão dele, vamos aqui. A conexão dele é com o Salmo 119. Mas o Salmo 119 é grandão, ele tem 176 versículos. A gente já leu uma vez aqui. Então nós vamos substituí-lo pelo Salmo 51. Tá? Tcharam. Ué, aqui. Tá. Então tá aí, Salmo 51. Aqui a gente faz ao vivo, já ajeita aqui, pronto. Tudo certo. Então abram a sua Bible aí. Dá-lhe café. Hoje foi um dia daqueles que eu tive que falar pro meu corpo físico: querido, tá gostosinho, tá frio, mas você vai levantar. Levanta. Já. Comando. Levanta já. Bora. Vai para debaixo do chuveiro. Vai. Bora. Vamos lá, vamos ler o Salmo 51. Vamos ver o que ele nos traz aí. Abram aí. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Isso é muito interessante. Esse salmo, vou fazer uma pausa aqui. Esse salmo, ele é perfeito para as pessoas que se sentem culpadas de alguma situação. Que transgrediram, sabem que transgrediram, mas não conseguem de alguma forma se livrar desse lugar, transmutar esse lugar, né? Esse Salmo 51, e é interessante, 51, né, é a contraparte de 15, que é o 15º caminho, que é o caminho do diabo, né? É o caminho do coisa ruim, do chifrudo. Percebe a contraparte? Que é o 15º caminho, tá? Então, olha que interessante, o que ele traz aqui? Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. É pelo amor de Deus, né? Pelo amor inerente dele, que foi e sempre será, pela fonte do amor, ele traz essa misericórdia. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Por compaixão, desce tua graça e apaga as minhas transgressões. Quais? Lava-me de toda a minha culpa, de se sentir culpado, de ter esse sentimento de culpa. Purifica-me do meu pecado. Vocês perceberam? Aquilo que habita dentro de mim. É o que eu sempre digo, às vezes, a maioria das vezes, aquela situação aconteceu e já não existe absolutamente mais nada a não ser dentro de você. Você fica alimentando aquele lugar. E aí fica vibrando nesse lugar. E isso é como um imã, é a lei da atração. Você vibra naquilo e você atrai mais aquilo. Quanto mais você vibra naquele lugar, mais você atrai aquele lugar. E você precisa se livrar daquele lugar. Precisa se livrar disso. Precisa se livrar
desse estado de culpa, compreender que não existe, ninguém vai atingir a perfeição, você não vai atingir a perfeição, ninguém vai atingir a perfeição. Nós estamos num mundo impuro e imperfeito, de situações impuras e imperfeitas, e que a injustiça vai existir, como a justiça existe, e a justiça também. Então, entenda uma coisa que é importante: não existe o absoluto de nada em um polo. Se há um absoluto, é o absoluto do inteiro. Pega esse conceito que eu estou trazendo, essa chave, e lembra, se explodir a cabeça, coloca aí o bonequinho aí, o Luizinho com a cabeça bugando, né? Se você ainda não é um membro, coloque uau, né? Coloque uau aí, grande, se você pegar uma chave. Mas pega esse conceito que eu estou trazendo para você. Não existe quente absoluto. Vamos pegar quente e frio como polaridades, como polos. Poderia ser direita ou esquerda. Não existe direita absoluta. Você não tem um lugar que você chega na direita e acabou. Não tem esse lugar. Não tem alto absoluto nem baixo absoluto. Não existe o polo absoluto. Não existe quente absoluto, não existe frio absoluto. Quando você atinge um absoluto de de um polo, ele passa a inexistir. É isso que mostra no filme Lucy. Tá? O filme Lucy demonstra bem isso. Quando ela atinge 100% da capacidade cerebral dela, ela some no éter sagrado. Ela desaparece. É essa a simbologia do filme. Então não existe o quente absoluto. Se não existe o quente absoluto, nem o frio absoluto, não existe a perfeição. Quanto polaridade? Onde está a polaridade? Onde está a perfeição? No inteiro, na temperatura. Quanto temperatura, tanto faz se é menos 5, menos 4, mais 223, não importa. A variação que você tem de temperatura. Se você olha quanto temperatura, você não vai ter para a direita ou para a esquerda, você vai ter um inteiro da história. O que acontece é que quando há uma transgressão, há a transgressão de um lado ou do outro lado. Você tem uma transgressão de polaridade. Você fez ou deixou de fazer? Você fez demais ou deixou de fazer aquilo? E, portanto, transgrediu naquele lugar. Porque não foi o quê? O preciso, não foi o justo, não foi o adequado. Não foi esse inteiro. E esse lugar nunca vai existir. Esse lugar é o lugar da perfeição a se atingir. Nunca. Por isso que a gente vive em um planeta de impureza. Bactérias, vírus. E pensamentos bons, pensamentos ruins, sentimentos bons, sentimentos ruins. Você tem esses dois lugares. E esse lugar de um lado para o outro é o lugar em que você está numa imperfeição. Porque o perfeito é o inteiro. E o inteiro só se inexistir. Você consegue entender o inteiro da temperatura, mas você vai vivenciar a variação dela. Vocês pegaram o que estou dizendo? Então, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Por quê? Porque eu quero buscar esse estado de perfeição. Você não vai ser perfeito, nem eu vou ser perfeito, ninguém. Isso não quer dizer que já que eu não sou perfeito, e não existe esse lugar que eu estou dizendo, então tanto faz. Esse é o mendigo de rua. Esse é o que larga tudo, entende? Fala assim, bom, já que tem um sistema e eu não quero viver nesse sistema, e eu não concordo com nada disso, então eu vou ficar andando na rua largado. Eu saio de uma regra rígida para um descaso total. Percebe as polaridades de novo na história? Não, não é esse lugar. Já que eu tenho consciência desse lugar, e desse lugar da transgressão natural das coisas, então é o lugar em que eu comungo com Deus e falo, peraí, cara, peraí, eu sei, esse lugar, esse estado aqui, que eu tô indo, tô deixando de fazer aquilo e indo demais para cá, ou tô deixando de fazer aquilo e indo demais para cá, que isso é a transgressão, é o lugar em que você desequilibra as coisas.
Me traga, entende? Essa harmonia dos mistos, me traga essa comunhão. Eu reconheço, entende? Que eu estou indo além ou eu estou deixando de fazer alguma coisa. Essa é a transgressão. Retira esse lugar, entende? Retira a culpa de mim, cara. Porque é esse lugar que fica aqui amargurando, que fica, né? Me dá consciência das transgressões que eu tenho cometido. O que eu estou deixando de fazer, que eu deveria estar fazendo, porque isso tem a ver com as minhas virtudes, ou o que eu estou fazendo além, em que eu estou queimando o outro, ou os outros, ou a mim mesmo, porque está indo a mais. Onde eu estou deixando meu carro parado, que eu não estou andando com ele, ou eu estou forçando o motor que vai fundir o motor. Me dá esse lugar, entende, de que eu uso o meu veículo, entende, mas eu uso de uma forma adequada, de uma forma justa, de uma forma amorosa, misericordioso como ti. É isso que ele está dizendo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, apaga, lava-me de toda a minha culpa, traga-me responsabilidade, traga-me, quando eu falo, me deixa consciente das transgressões, eu ávido de responsabilidade dos meus atos, porque é tudo meu, não é do outro, esquece o outro, tira o olhar do outro, tire o olhar do outro, traga o olhar para si mesmo, para assumir a responsabilidade das ações que acontecem à sua volta, causa e efeito. Causa e efeito. Total responsabilidade. Inclusive de permanecer em determinadas situações, em determinadas ideias, em determinados ambientes. Você permanece, eu permaneço. Não é o outro. Não tem nada a ver com o outro. E o que eu disse ontem, na mentoria da sexta turma, né? Porque uns podem dizer para mim, mas espera um pouquinho, a ambiência, por exemplo, de um presídio, de um cárcere, isso pode me influenciar, pode te influenciar, como Mandela, ficou 27 anos preso. Os caras encarceraram o cara há 27 anos, cara. Olha que doideira. E qual a declaração dele? Nunca tive preso. Você vai estudar Viktor Frankl, que teve em campos nazistas, campos de concentração, é uma das obras mais incríveis da psicologia, da pedagogia, da educação humana, é Viktor Frankl, né? Ele fala a mesma coisa. Eu nunca tive num campo de concentração. Você faz a ambiência que nasce dentro de você, para que você possa modificar aquele lugar. Você consiga modificar aquele lugar, mesmo que leve 27 anos. Tem muita gente que está fora do presídio e está mais presa de quem está dentro de um presídio, por exemplo. Tomar plena e pura consciência de tudo isso. Se você não deu seu like, dê seu like agora. Vocês esquecem de fazer isso. Isso que faz com que vá para outras pessoas, pessoas que estão sem dormir, que estão aí vagando completamente e estão precisando de uma palavra como essa que nós estamos aqui escutando. Seu like pode levar a isso, porque cada like vai no algoritmo e o YouTube distribui. Cada vez que vocês interagem no chat, tem movimento. O YouTube, ele detecta movimento. Teve movimento, ele começa a distribuir. Então precisa criar movimento. Colocar, escrever aí, entendeu, no chat, responder o outro, provocar o outro, dar o like, compartilhar, você tem que criar movimento. Se você está aqui, está bebendo dessa fonte, e isso tem feito bem a você, então que faça bem aos outros. E o seu trabalho é isso, é você criar um movimento. Movimento. Criar movimento. É isso que vai gerar movimento. Movimento gera movimento. Se você distribuir 50 bom dias no seu WhatsApp, o que você acha que vai acontecer? Olha que simples. Agora, se você não falar nada, ficar quietinho no WhatsApp, o que você acha que vai acontecer? Nada vai acontecer. Se você faz
esse movimento de 50 bom dias, você vai ter o retorno e vai iniciar um movimento. Aqui é a mesma coisa, tá? Então interajam no chat, distribuam, façam a sua parte. Eu estou fazendo a minha, de estar aqui compartilhando, me deixando ser simplesmente um canal para tocar a sua alma, tocar você. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei, e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Causa e efeito. É só isso, causa e efeito. Fiz tudo aquilo que tu reprovas, porque é um caminho reto. Tem um caminho que são os princípios. E cada vez que você violar um princípio, você vai ter um efeito. Deus não fica olhando e falando, esse é bonzinho, aquele é mauzinho, nada disso. Você esquece essa imagem que criaram aí, precisa apagar essa imagem. Princípio. Se você está com um paralelepípedo e você solta o paralelepípedo, ele vai cair no seu pé, velho. Princípio da gravidade. Então há princípios aí. Contra ti, só contra ti pequei. Porque é esse lugar. Se você transgride nos princípios da relação com você, com o outro, no mundo, você está fazendo isso contra quem? Você está fazendo contra ele, que está em tudo e está em todos. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu em minha mãe. Olha que lindo. E aí, tolos e ímpios leem algo desse gênero, né? E doutrinas que, na sua maioria, têm segundas intenções, traz esse versículo como o ser humano é um pecador, o ser humano tem que se purificar porque ele transgride, ele está contra Deus e você tem que se penitenciar e etc, etc. Não tem nada disso. Não tem nada disso. É só um lugar que foi criado por ele mesmo. Ah, mas isso aqui era um paraíso e comeu a maçã. E a maçã foi feita por quem? Quem que deu o livre-arbítrio para criar movimento, etc. É tudo feito por ele. E se ele não quiser, não acontece. Simples assim. Sou pecador desde que nasci. Porque é isso. Vírus e bactérias. Poeira, bons pensamentos, maus pensamentos, e aí habitam, desde que me concebeu na minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo. E no coração me ensinas a sabedoria. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Os princípios, para que ande nesse lugar do princípio. Que você se purifique, lave seu carro, porque vai para a lama. Então ande aí. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me. E mais branco do que a neve serei. Lava-me. E mais branco do que a neve serei. Tudo que a gente pede no Aliança Ativa. Faz-me ouvir de novo o júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exaltarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, Senhor. Cria em mim um coração puro. Ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, harmônico,
Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Que possamos comungar contigo e com o Espírito Santo em um único ser. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Então, ensinarei os teus caminhos, porque eles eu aprendi. E se eu aprendi, eu posso passar para o outro. Aos transgressores, como eu transgrido. Para que os pecadores se voltem a ti. É o que eu digo, só alguém que lambeu o chão sabe o gosto do chão e pode falar do chão. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Senhor, ó Senhor, dá palavras em meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, far-se-ão prosperar. Ergue os muros de Jerusalém em nós. Por tua boa vontade, faz cada um de nós prosperar. Elimine todo esse estado de culpa. Dai-nos cada vez mais consciência e um só contigo. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Uau! Que forte isso, hein? Muito forte. O que ficou aí latente para vocês? Olha lá, as cabeças bugando. Joyce com a cabecinha bugando. Edson Fábio também com a sua cabeça bugando. Conta aí o que bugou, o que ficou latente disso que a gente trabalhou agora. Conta para mim. Diz aí. Nós vamos ler as chaves enoquianas, mas antes disso, antes das chaves, nós vamos ler mais um trechinho da Zohar. Vamos ver que ressonância tem. A gente já leu esse trecho aqui, viu? A revelação sobre a Shekinah. É linda essa passagem. O que ficou pulsando para vocês aí? Conta para mim. Que nós conhecemos a luz divina e temos como acessar para redimir nossas transgressões todos os dias. Isso aí, maga.
Isso aí, Maga. Sara, fomos gerados em pecado e podemos sair na medida que confessamos todos os momentos de transgressões, pureza, e isso em relação também à nossa família, nosso clã familiar. A gente tem esse poder de, por nós, redimirmos aquilo que foi plasmado pelo nosso clã familiar, que é o que, por exemplo, a constelação familiar faz. 10 cria, não sei o que é 10, foi alguma coisa em mim, um coração puro. É o décimo versículo que ela pegou, agora entendi. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Isso aí, Rita de Cássia, isso aí, é o 10º versículo. Muito legal. Vamos ler sobre a Shekinah? É linda essa parte da Shekinah. A Shekinah é o Santo Espírito, é o Espírito Santo, tá? Só um outro nome dado para ela. Né? E ela, numa representação material, ela é o candelabro de 7 velas aceso. Ela se torna a Shekinah, porque ela conecta o Espírito Santo, tá? A menorá, candelabro de 7 velas. Vamos virar aqui um pouco para a gente ler mais confortável. Ei, Rabi Shimon ben Yoshai começou, e Rabi, Shimon ben Yoshai começou a revelar a seus discípulos a grande assembleia, os mistérios acerca da Shekinah. Abre aspas, acima de todos os anjos está colocada a Senhora, ou a Shekinah, que cuida do palácio do Rei Supremo. Ela também tem suas hostes de anjos, cada um deles com seus 70 rostos e armados com uma espada. 70 rostos. Quando voam sobre a terra, eles usam 6 asas. Estão envoltos a uma chama de fogo e suas espadas emitem luz em todas as direções. São os querubins que permanecem diante do jardim do deleite e, com a espada flamejante, guardam o caminho que conduz à árvore da vida. Sabei que o caminho que conduz à árvore da vida é a Senhora. O caminho é a Senhora. Quando a Senhora se move, todos os exércitos celestes se movem com ela. Todas as mensagens que o Rei Supremo envia para baixo devem primeiro passar por suas mãos. Aê, 4 folhinhas. Todas as mensagens deste mundo ao Rei Supremo chega a ela, que as transmite. Ela é o mediador perfeito entre o céu e a terra. E ainda que não pareça compatível com a glória do rei, do grande rei, que ele confie tudo à Senhora, inclusive a condução de suas guerras, podendo contudo compará-lo em nosso próprio mundo a um rei que se uniu a uma mulher de alto grau, dotada de qualidades notáveis. E como o rei quer que todo o povo conheça e aprecie as qualidades de sua rainha,
ele confia todas as grandes obras do reinado a ela e pede ao seu povo que obedeça e a respeite. É a presença feminina de Deus, tá? De Deus. Quando pensamos que o Santíssimo é infinito e que ele preenche tudo, podemos compreender que qualquer ideia de criação teria sido impossível sem o tsitum, a contração. Pois, como podemos pôr água numa taça que já está cheia até a borda, olha que legal. Como colocar água numa taça que já está cheia até a borda. Como Deus era tudo, ele não podia nem aumentar nem diminuir aquilo que era inteiro. Pegaram o que a gente falou agora em Salmo 51? Ele não podia nem aumentar nem diminuir, porque aquilo era inteiro. Mas com a luz de Deus é de uma tal pureza e de um tal esplendor que eclipsa tudo, até os anjos e os animais sagrados, até os serafins e os querubins. Então, a fim de tornar possível a existência dos dois mundos, o celestial e o material, o Senhor retirou sua luz poderosa de uma parte de si mesmo. Como o homem corta um de seus ligamentos a fim de evitar que o sangue da parte de cima entre em contato com o sangue da parte de baixo. Explicamos assim a formação dos 4 mundos: Itzilut, Beriá, Etzirá e Aziá. Tem uma música, cara, que é super bonita dessa criação dos 4 mundos. O mundo de emanação, o mundo de criação, o mundo de formação e o mundo de ação. Isso dentro da árvore da vida, né? São esses 4 mundos aqui. E aí quem é 12 em 12 vai entender uma série de coisas. Então o mundo de emanação, né? O mundo de emanação, o mundo de emanação, criação, isso. O mundo de emanação, o mundo de criação, o mundo de formação e o mundo de ação, de materialização. Vai do sutil até o denso. Essa é a árvore da vida, né? Que ele se refere, que é o caminho da Shekinah. São 4 mundos descendo. O mundo de Etzilu, de Beriá, de Etzirá e de Aziá, né? São 4 mundos aí. Os 2 primeiros mundos, ou graus, estão repletos de luz santa de Deus. É onde nós estamos lá, os 12 em 12, no terceiro mundo. Ali tudo é Deus, e Deus é tudo. Os últimos 2 graus, ou seja, a formação e a ação, constituem a parte da essência de Deus onde a luz foi diminuída, a fim de permitir às almas, os anjos, os mundos inferiores existirem. E essa é a parte do infinito, que é a parte inferior da essência divina, que os nossos mestres deram o nome de Shekinah. A Shekinah já desceu à Terra 10 vezes, 10 sefiras. Pois a criação é a obra da Shekinah. A criação é a obra da Shekinah, que se ocupa dela como uma mãe de seus filhos. Cuida de cada sefira, tá? Cuida de cada sefira. E aí, é esse lugar que moram os arcanos menores. Cada mundo desse estão os arcanos menores. Os ases, os 2, os 3, os 4, os 5, os 6, os 7, 8, 9 e 10, os 10 mundos. Então ela está cuidando de cada trajeto desse, cada caminho desse. E ele segue. Assim como o sol busca a lua, Deus busca a Shekinah e não a encontra, pois os pecados do mundo o separam.
Os mundos da emanação e da criação permanecem sobre o trono de Deus. Ali é impossível distinguir Deus da Shekinah, porque ali todas as coisas são um. É quando a gente se posta diante do trono, que a gente sobe, passa pelo mundo de novo, sai do mundo da ação, para o mundo da criação, para o mundo da formação, chegando no mundo da emanação, do Deus vivo, onde tudo é um, né? Onde tudo é um. Mas abaixo do trono, no mundo da formação e da ação, começam as distinções. Como todo pecado que o homem comete dá vida a um demônio, como todo pecado que o homem comete dá vida a um demônio. Esse demônio são as barreiras que se interpõem entre o Santíssimo e a Shekinah, que está aqui no mundo. Cara, isso é muito poderoso, muito perfeito, muito legal, né? Por isso que eu sempre digo, né? Sempre digo, você está vibrando numa polaridade baixa, numa frequência baixa, tá de mão dada com o diabo. Você está se separando da iluminação. Esse é o lugar. Frequências sombrias. Às vezes, a pergunta de por que Deus não extermina esses demônios que se põem entre ele e a Shekinah. Vou ler de novo. Faz-se, às vezes, a pergunta de por que Deus não extermina esses demônios que se põem entre ele e a Shekinah. Mas nós vimos que o desejo do pensamento supremo foi que, quando o homem atraiu para si mesmo o pecado e a morte, por comer o fruto proibido, lhe foi permitido o livre-arbítrio, de maneira que pudesse, pouco a pouco, elevar os mundos inferiores à condição do superior, por livre-arbítrio. E olha o que escreve Edson aqui, ó. Ser prudente e justo, causa e efeito, tudo depende das minhas atitudes, do livre-arbítrio. A obra de Deus é perfeita. O Edson Fábio, né, ele acabou de escrever exatamente o que a gente leu aqui. Exatamente isso. Por meio do livre-arbítrio, da obra de Deus que é perfeita, pelas atitudes da causa e efeito e se elevando. Esse é o lugar. Pegaram? Mas o livre-arbítrio seria impossível sem o ímpeto demoníaco em direção ao mal. Por quê? Porque você não tem a polaridade, entende? Só é possível você exercer seu livre-arbítrio porque tem direita e esquerda. Tem luz e sombra. Tem o perfeito e o imperfeito. Se não tivesse isso, não teria livre-arbítrio. E é o livre-arbítrio que cria o movimento. O livre-arbítrio que cria o movimento. Daí que a Shekinah preferia sofrer as penas da invasão dos demônios. Daí que a Shekinah prefira sofrer as penas da invasão dos demônios a debilitar as probabilidades de felicidade eternas dadas ao homem. Olha que muito doido isso aqui. Olha que muito legal e doido isso daqui. Então ela prefere a Shekinah, o espírito feminino de Deus, aquela que desceu ao plano da terra, para cuidar de todas as sefiras e todos os 72 nomes de Deus, cuidar de cada ser humano, prefira sofrer as penas da invasão dos demônios, certo? Porque vai criar esse movimento e vai possibilitar o movimento de causa e efeito, a debilitar as probabilidades de felicidade eternas dadas ao homem, porque só por meio desse movimento da causa e efeito que vai se atingir isso. O santo rei é a beleza, enquanto a rainha, a Shekinah, é a atividade perpétua das emanações divinas que permeiam toda a existência. O santo rei é a beleza.
feminino também, a beleza. Enquanto a rainha, a Shekinah, é a atividade perpétua da emanação, emanações divinas que permeiam toda a existência. O rei é o sol, enquanto a rainha é a lua. Sua luz sendo a verdadeira reflexão do sol. Luz não tem, a lua não tem luz própria. Percebe? Então, o que ele está dizendo? Que a Shekinah, ela só se ilumina e só emana luz porque ela é o reflexo do Deus vivo no plano da terra, como o sol é o reflexo do Deus vivo também no plano da terra. Que lindo isso! Quando Israel se congrega para rezar na sinagoga, une-se 3 hostes de anjos. A primeira é dos santos anjos, que louvam a Deus todos os dias. A segunda é dos que louvam a Deus simultaneamente com Israel. E a terceira é composta das virgens celestiais que servem a Shekinah e preparam para sua apresentação diante do rei. As terceiras hostes estão acima de todas as outras hostes. A árvore da vida esparge os perfumes com os quais a senhora se prepara para sua entrada sobre o dossel nupcial de seu esposo. O noivo e a noiva. E o esposo se une a ela. Nesse momento, as hostes celestiais são unidas em um só corpo, animadas pelo desejo de contemplar a glória de Deus. Mas no fim dos dias, a união será perfeita e constante. A senhora é a Esther celeste, que luta contra os maus desígnios dos demônios, assim como Esther lutou contra os de Hasmã. O demônio tenta exterminar a raça humana, mas a senhora está cheia de compaixão por o seu povo e intercede por ele junto ao Rei Celestial. Quando Israel vivia na Terra Santa e cumpria todos os seus deveres diante de Deus, tudo estava normal. O trono celestial que permanecia sobre Israel estava perfeito. Mas quando Israel manchou a Terra Santa com seus pecados, expulsou a Shekinah de sua morada e lançou ao exílio entre outras nações. Por causa disso, a profecia cessou. E mesmo o segundo templo não pode vingar, porque a Shekinah não havia voltado de seu exílio. Não havia voltado de seu exílio. O pacto entre Israel e Deus foi quebrado e começou a tomar sua força do outro lado. Por isso, tanto Shekinah quanto Israel estão no exílio. Da mesma maneira que um pacto entre o homem e uma mulher pode se quebrar por algum tempo, o divino prazer da união se transforma em sofrimento. Com o triplo isolamento que envolve o pai, Deus, a mãe, a Shekinah, e o filho, Israel, que somos nós. Os filhos, Israel, também estão separados uns dos outros e vivem isolados no exílio. E Israel carrega as penas de todas as nações, pois Israel é o coração das nações. Caramba, cara. Que profundo. Isso. E é uma releitura. E é muito doido, porque cada vez que a gente relê isso, traz uma outra consciência. É o que traz a palavra sempre. Né? Bendito seja aquele que escuta e absorve segundo a tua consciência.
né? Bendito é esse que absorve sobre a tua consciência. Então é isso, tá tudo em curso, tá tudo aí, né? Pegaram? Hã? Esse meu braço tá me incomodando hoje, por causa do frio, por causa do processo como um todo. Como diz a palavra, tu fizestes esse ombro, então eu devolvo a ti para que cure ele. Bora, bichão, bora. Repara, segundo a geometria sagrada. O que ficou aí latente? O que ficou pulsando para vocês sobre a revelação da Shekinah? Conta aí para nós. O que ficou pulsando aí para vocês? Conte para mim. Partilhe, compartilhe. Shekinah, o Santo Espírito, o Espírito Santo. E nós temos uma frequência numerológica e toda centena, mestre, 111, 222, 333, isso é uma centena, mestre. Ela está conectada a uma frequência de constelações. E 222 é a constelação de Cisnes, está conectada à constelação de Cisnes, que é, né, a morada e a emanação da energia do Espírito Santo, da energia feminina do Espírito Santo. É a energia feminina emanada de Deus, enquanto o Sol, na frequência 111, é a frequência masculina do Deus vivo. No presídio vi homens perdoados, invocando a Shekinah, e muitos felizes em pleno gozo espiritual, não querendo sair nunca mais daquele presídio. Assim é revelação, né? A revelação, ó, se escreve assim, tá? Nossa, amanhã a gente vai ler, tem um CH. Pode escrever com K também, tá? Aqui tá assim, ó. Mas ele pode ser com K também. Ele pode ser assim, pode ser assim. Tem essas duas variáveis aí, tá? Pra vocês saberem. Que a Shekinah, ao ser o Espírito Santo e ter 7 velas, é a união do Espírito da matéria. É isso.
É isso. Ela se torna na Shekinah, ó, Shekinah, Shekinah e Shekinah é a mesma coisa. Shekinah Shalom, Shekinah Shalom, Shekinah, Shekinah, Shekinah Shalom. Esse é um mantra que tem. E ela, mantrado e unido, se torna a Tricaina. Não é? Ela vai ser a Tricaina Shalom. Tem uma elevação aí, né, que se dá. É esse lugar. E olha que legal, a 20ª frequência nas chaves enoquianas é El, né? Então todo o El no final, Micael, Gabriel, Rafael, né? Todo esse El no final significa elevação e um chamado ao Deus vivente. Esse El é elevação, tá? Sempre. O nome divino, o Hashem, o nome divino, usado na iniciação para o eu superior eloístico, o eu superior eloístico, que pode trabalhar com as forças crísticas, não importa a dimensão e a glória, trabalham em tudo. Esse é o nome de elevação, o Hashem, usado na iniciação para o eu superior eloístico, o eu sou, que podem trabalhar com as forças crísticas, não importa a dimensão. Ambos os extremos do espectro, se abrem, e as forças comogênitas do alfa e do ômega, do princípio e do fim, polaridades, são harmonizadas com a força deste nome sagrado do Deus vivente, El, só com isso, esse sufixo, El, ou seja, quando há uma desarmonia, quando você cria essa desarmonia, ou você está num sistema desarmônico, que foi desarmonizado, como vide esse que você trouxe para a gente no MIT, Rita de Cássia, né? Invocar o El, né? El, e pode ser só nas formas pensamento, El. Invocar esse lugar, invocar a taça, e isso vai estar trazendo uma harmonia. Uma vez proferido o chamado El, podemos receber não apenas a estrutura código de sabedoria superior a partir da mente infinita, mas começamos a trabalhar em uma parceria pai, filho e filha. Porque o universo é harmonia, e quando você convoca a harmonia, você vai estar em comunhão dessa união do Espírito Santo com o Deus vivo. Conseguimos ajudar diretamente a restauração e a regeneração da criação inferior, por meio de constantes cosmologias de luz. Uma nova criação emana por meio do nosso veículo, o corpo, por meio dele, uma nova cosmologia, uma nova criação. Vamos usar este nome na abertura de portais vibratórios para diferentes níveis de diálogo divino e para um fluxo revelador constante de forma, pensamento e visualizações que não tem fronteira. Liberdade total. El, né? Esse é o lugar. Façamos a invocação todos juntos da sagrada frequência. Façam todos em uma única voz. Ó El, que teu nome sagrado seja como uma trombeta em minha boca, gravado o meu nome em teu livro da vida. Ó El, que teu nome sagrado seja como uma trombeta em minha boca, gravado meu nome
em teu livro da vida. Ó El, que teu nome sagrado seja como uma trombeta em minha boca, gravando o meu nome em teu livro da vida. Que meu chamado chegue ao alto. Envolva-me com a tua codivindade, para que eu seja fortalecido, para imprimir nos corações dos homens a força de teu nome vivente. Em nome de ti, Senhor, que é, que foi e que sempre será, Sorió de Revorre. Saudações na luz a todos e a todas. Uau! Então, para que a gente possa ir caminhando a nossa mentalização final, trazer essa frequência sagrada aqui da numerologia e compreender o que isso significa, para onde isso nos leva, né? Quais são essas frequências? Então, como disse ontem, né? Hoje começa um novo ciclo, setembro, e o mês 9. O que é esse 9? 9 é o recolhimento. Mês de a gente trabalhar o recolhimento, né? Que foi o que se iniciou ontem, a frequência, se recolher, parar, aquietar, ver o ciclo. Nós estamos indo para os últimos 3 meses do ano, então é uma revisão, esse é um período de revisão do que foram os outros 8 meses, para que a gente possa ir nesses 3 meses finais de ano, 10, 11, 12, é um novo ciclo, percebe? É uma trindade, 10, é o 1, 2 e 3, né? Você vai estar recolhendo para que você possa finalizar esse ciclo, né? A primavera e assim por diante. Então, é um mês de recolhimento, é um mês de você fazer essa revisão. Agora, sobretudo, a gente sabe que nós estamos nesse ano de 222, que é a Shekinah, que é o Espírito Santo, da união dessa. Então, que vai dar, olha que frequência linda essa, né? Olha que frequência linda essa, né? O que significa esse lugar? Nós estamos voltando, porque nós vamos somar o 9 com o 6, o mês com o ano. Então, para onde que nos leva esse lugar? Para esse 15. A gente leu que Salmo 51, lembra? Que vai ser o 15? Que é o caminho, dos vícios, que é o caminho da lâmina do diabo, que é o caminho dos vícios, de você olhar onde estão suas fraquezas. Os vícios vão estar onde está a sua fraqueza. Vencer os vícios, fazer da fraqueza a força. Fazer da fraqueza a força. Como? Conectado com o Espírito Santo. Esse é o lugar, percebe? Então eu me recolher em contato com o Espírito Santo, para que eu olhe para as minhas fraquezas esse mês todo, né? E que se transforme isso das minhas fraquezas a minha força. Faz das minhas fraquezas a minha força. Esse é o axioma, é o lema, é o mantra que você tem que ter no mês todo. Faça das minhas fraquezas as minhas forças. Tá? Esse é o lema. Faça das minhas fraquezas as minhas forças, né? Eu olhando, parar e fazer uma profunda análise esse mês todo, conectado com a Shekinah e com o Espírito Santo. Foi esse que une, esse é o lugar. E aí cada dia uma frequência sagrada. Então, hoje é o início. Só que qual que é o núcleo desse lugar? Se a gente pega esse 1 com 9, 6, né, nós vamos ter um 16 que vai levar um 7, né? Então, essa
soma aqui vai levar a gente a um 16, que vai levar a gente a um 7. Esse é o lugar, né? 1 e 9, 10. Poderia reduzir a 1, que vai somar a 7. Mas a gente pode passar por esse 16, que é interessante olhar nessa frequência. O que é o 6? É o fundamento. Né? É o fundamento. Onde eu estou fundamentando a minha vida e as minhas ações. É isso que está perguntando no dia de hoje. E, sobretudo, quais são as mudanças graduais e constantes, né? Quais são as pequenas mudanças que nós temos que fazer? Então, hoje, está falando qual é a pequena mudança que eu tenho que fazer no caminho de olhar para as minhas fraquezas que faça a minha força. Esse é o lugar, tá? Só um minuto. Vamos ver a pergunta da Rita de Cássia aqui. Trabalhar o 51 também pode ser o hierofante olhando para o mago? Pode. Essa é um bom olhar, né, de uma boa aprendiz, né? O mago olhando para o ritmo, né? Então o hierofante, na realidade, é o ritmo, né? Aqui, para a gente traduzir. Esse 5, é isso que ela está dizendo, né? O 5 é o ritmo, né? Então, como que eu trago ritmo na minha vida para uma nova criação? É isso que está olhando. O 5, né? O 5 para o 1. Então, o 5, o ritmo, o rito. Como é que eu crio um rito para uma nova criação? Ao fim e ao cabo, é essa mesma coisa que nós estamos falando, né? Então, eu tenho um lugar em que tem essa fraqueza e que fica me passando a rasteira o tempo todo. Como é que eu crio um novo ritmo, né? Esse ritmo novo, para que eu vença
e para que eu fortaleça, né, esse lado fraco. Sobretudo hoje, com mudanças. Qual é a pequena mudança que eu tenho que fazer nessa direção? Qual é a pequena mudança na direção de vencer a minha fraqueza? É esse lugar em que eu vou fundamentar na rocha de Deus. O fundamento é a casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Aqui, a obra dele, conectado com a Shekinah que vai fazer essa ponte. Esse é o fundamento, a Shekinah, que está em tudo e em todos aqui, esse espírito feminino. Pegaram? É a frequência de hoje, 15. Isso. Nós, o caminhante, o mago, o peregrino, o neófito, tem tantos nomes que dão para isso. Mago é um deles, né? Mas é isso. O Adão caído, né? O peregrino. Então, o princípio de tudo, olhando para o ritmo, né? O olhando para o ritmo. Nós olhando para o ritmo, né? Trazendo para uma linguagem menos mística, para uma linguagem mais palatável. E que ao fim e ao cabo é a mesma coisa. Então, nós, a unidade, caminhando, olhando para o ritmo, para uma coisa rítmica, né? O 6 é o Espírito Santo, na frequência. Os dois triângulos se unindo, né? Se unindo, os dois triângulos se unindo. O mundo do alto e o mundo de baixo. Em que você não tem direita e esquerda. Qual que é o axioma do sexto caminho? Eu não sou vítima e eu também pouco sou vilão. Não sou vítima, não sou vilão. Sou o chifre do unicórnio, o corpo caloso, o tal vivo. Não tenho separatividade, não tenho dualidade. Eu não sou nem vítima nem vilão. Não faço esse papel, muito menos de salvador de ninguém. Não entro nesse lugar das polaridades. Eu sou o quê? Eu sou a síntese. Sou o caminho do meio, sou o chifre do unicórnio, que não é o hemisfério direito nem o de esquerdo. Né? Sou o chifre do unicórnio, sou o corpo caloso, sou o tal vivo. O tal. Esse é o lugar. Né? Sempre integração. Sempre integração. Muito bom. Boas perguntas. Queridos, mais alguém? Mais alguém com alguma pergunta? Nós iremos para a nossa leitura. Estamos lendo o triunfo, não, o poder do triunfo, não. As leis do triunfo. Né? As 16 leis do triunfo de Napoleão Hill. Napoleão Hill e nós também rimos com ele, em aprender as 16 leis. E que está conectado com a árvore da vida. Ele fala sobre o poder, ele fala sobre a necessidade da ação, né? De você vender as suas ideias de uma forma ética. Fala do poder da imaginação, da vibração, só que ele aprofunda com exemplos, etc. É bem interessante. Nós estamos indo para a reta final do livro. 600 páginas, nós lemos 415 páginas. Estamos indo para a reta final dele. Mais alguma pergunta que não quer calar? Ou vamos seguir a nossa existência? Conta aí. Que esse que vos fala está aqui desde as 5 da matina. Não é fácil, meus irmãos, não é fácil. Vocês 12 que estão aqui. Conta aí. Não? Silêncio é uma prece? Então vamos seguir nossa existência? Quem vai para a leitura, eu vou abrir a sala. Hoje sou eu que vou conduzir. Que Dona Luzia Solange está nos ares, indo em direção a Salvador, nesse momento. Vai descansar um pouco em Salvador.
Bugou. Legal, gente. Então vamos para a leitura. Um beijo na alma de vocês. Lembrem, hoje à noite, vou falar a respeito dos tronos, só da hierarquia dos tronos, sobre a vibração, sobre o que é a palavra vivente. É disso que nós vamos falar, sobre a hierarquia dos tronos, os sábios anciões, os antigos de dias. Eu vou falar tudo sobre isso, de como trabalhar, de como emanar, de como você, né, tomar consciência dos tronos. Hoje, 19h59, aqui no YouTube, tá? Distribua, fale para as pessoas. Fale para as pessoas. O link já está aí na nossa bio. Deixa eu colocar aqui para vocês. Hoje, 19h59, horário oficial de quem? Do Luiz Marcello. Ah, não é aqui. Pera, ou é aqui? É aqui. Cadê? Ai, não está criado ainda. Eu achei que já tivesse criado. Tá, eu vou criar o link, tá? Achei que o link estava criado. Vou criar o link agora e aí distribuo nos grupos. Vocês peguem nos grupos, tá? Achei que já estava criado aqui. Beleza? Então, mas lembre, 19h59 hoje, vamos ter aqui uma mentoria, uma live. Convidem as pessoas, tá? Vamos falar sobre o terceiro coro dos tronos, que tem a ver com karma, tem a ver com missão, com tudo isso. Vou falar tudinho sobre isso, de uma forma didática, para vocês aprenderem, tá bom? Um beijo, lindo dia.